Olá, bom dia. Nós somos o grupo formado por Cauã Santos, Emily Borges, Yuri Xavier, Maria Nina e Hudson Barbosa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia de Darwin. Bom, Charles Darwin ele foi um naturalista inglês e ele foi autor do livro A Origem das Espécies. Além disso, foi ele que formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. E por isso, ele é considerado o pai da teoria da evolução das espécies. E por conta disso, iremos falar um pouquinho sobre sua história de vida, sobre a sua trajetória, sobre sua formação e viagem em torno do mundo, sobre sua morte e algumas curiosidades dele. Então, em continuação, eu e Yuri falaremos agora da sua infância e formação. Charles Robert Darwin, ele nasceu em Cheeseburg, na Inglaterra, no dia 12 de fevereiro de 1809. Ele veio de uma família abastada, tradicional e um pouco religiosa, e ele era filho de Robert Warren Darwin e de Susanna Wedgwood. Ele teve 3 irmãs e uma irmã. Infelizmente, sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 8 anos. Ele era filho de médico e neto do poeta, médico e filósofo Erasmus Darwin, que deixou uma gigantesca obra sobre a história natural da evolução. E por isso, em sua infância, Darwin ele se revelou muito inteligente e observador, procurando sempre compreender tudo que lhe ensinavam. Desde pequeno, Charles Darwin já possuía diversas coleções e sempre estava com seu irmão no laboratório de química. Ele gostava também da história natural e fazia coleção de pedras, conchas, moedas, plantas, flores silvestres e ovos de pássaros. Aos 16, após concluir o curso secundário em sua cidade natal, foi para a Universidade de Edimburgo para estudar medicina. E em 1928, com pretensões de se tornar religioso, deixou a medicina para a carreira eclesiástica. Viagem de volta ao mundo no Beagle. Em Cambridge, Darwin travou amizades com o clérigo e geólogo botânico John Stevens Henslow. Recebeu o convite de Henslow para participar como naturalista de uma expedição exploratória ao redor do mundo, a bordo do Beagle, navio enviado pela coroa britânica para mapear melhor o hemisfério sul. A expedição passou por Cabo Frio, Bahia, Rio de Janeiro, Patagônia e nas Ilhas Maldivas e na Terra do Fogo, além de terem visitado toda a costa ocidental da América do Sul, do Chile ao Peru. No dia 5 de outubro de 1836, depois de 4 anos e 9 meses de viagem, desembarcaram em Falmouth, Inglaterra. Em 1837, seguiu para Londres, onde trabalhava ativamente ao lado de notáveis cientistas. Em 1888, foi nomeado secretário da Geological Society, cargo que ocupou até 1841. Em janeiro de 1839, Darwin se casou com sua prima, Emma Darwin, e ele teve muito receio de seus filhos nascerem com algum problema de genética devido à endogamia, que é o casamento com parentes. E estudos mais depois explicaram que isso poderia ter justificado seus filhos que morreram antes de completar 10 anos e outros que tiveram infertilidade na vida adulta. Ao total, eles tiveram 10 filhos e 7 sobreviveram. Mais para frente, em 1842, Darwin teve que se mudar para o campo devido à saúde fragilizada. Bom, agora irei citar 4 principais obras e teorias desenvolvidas por ele. O livro A Origem das Espécies, ela surgiu no contexto histórico no ano de 1859, quando Charles ele tinha certeza de que havia encontrado as respostas aos seus questionamentos e por isso escreveu o livro. Posteriormente, ele escreveu a outra obra, que se chama Descendência do Homem. Outras 2 obras muito importantes dele é A Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo e A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Olá, irei falar um pouco sobre a morte de Darwin. Darwin morreu em 19 de abril de 1880, provavelmente em decorrência de um ataque cardíaco, já que ele já havia sofrido de outros ataques cardíacos antes, embora isso não tenha sido comprovado. Ele sofria de problemas no coração e também problemas estomacais. Mas muitos especialistas alegam que ele tinha uma doença de Chagas. Embora naquela época não tinha diagnóstico certeiro,
da doença. Após a sua morte, descobriram que os sintomas batiam com a doença de Chagas. Ele morreu em sua casa em Dalhousie, na Inglaterra, e as suas últimas palavras para a sua esposa, Emma, foi: "Eu não tenho medo de morrer". Em uma de suas viagens à América do Sul, ele parou no Brasil e, após verem a situação dos escravos e as situações que os escravos eram submetidos, ele escreveu em seu diário de bordo que eu nunca mais volte a um país escravocrata. E foi possivelmente nessa viagem que ele fez à América do Sul que ele pode ter contraído a doença de Chagas.